Me chamo Evelyn e tenho 32 anos. O que antes era um casamento cheio de esperanças com Lipe se transformou em uma batalha exaustiva, não apenas entre mim e meu marido, mas entre mim e sua mãe, Zélia. Lipe e eu nos conhecemos na faculdade, ambos estudando administração com o sonho de construir carreiras no setor financeiro. Nos casamos há 3 anos, prontos para começar uma vida juntos. No entanto, Lipe perdeu o emprego há 6 meses, e tudo mudou rapidamente. Eu tenho trabalhado muito no mercado financeiro, ganhando um bom salário, de cerca de 50 mil por mês com operações na bolsa. Isso deveria ser o suficiente para nos sustentar, mas Zélia não estava satisfeita. Ela nunca realmente aprovou minha presença, e depois que Lipe perdeu o emprego, o ressentimento dela só aumentou. Apesar de eu estar sustentando a casa financeiramente, ela exigia ainda mais. Sua última demanda era que eu contribuísse com um adicional de 1.500 por mês para as despesas da casa, mesmo eu já cobrindo tudo: hipoteca, contas, compras e muito mais. Para ela, não importava o quanto eu fizesse, nunca era o suficiente. Uma manhã, depois que Lipe saiu para uma entrevista de emprego que esperávamos ser séria, Zélia me encurralou na cozinha. Ela se sentou à mesa, bebendo seu chá e me olhando com desprezo enquanto eu limpava o balcão. Você acha que só porque está ganhando algum dinheiro pode se livrar de não pagar a sua parte? Ela disparou. Eu pausei, tentando manter a compostura. Zélia, eu já estou pagando todas as contas. O que mais você quer? Eu quero que você contribua com 1.500 por mês, ela exigiu, como se fosse o pedido mais razoável do mundo. Eu já estou pagando por tudo. Não tenho mais nada para dar, respondi, com a voz firme, mas controlada. Os olhos de Zélia se estreitaram. Então talvez você devesse pensar em ir embora. Se não consegue bancar o suficiente, você não pertence a esta casa. Fiquei chocada. Ela sabia muito bem que eu era a única mantendo essa casa de pé, não Lipe, e ainda assim teve a audácia de exigir mais de mim. Minha paciência chegou ao limite. Eu não sou a pessoa que não está fazendo a sua parte aqui, Zélia. Talvez você devesse conversar com seu filho sobre contribuir antes de vir falar comigo. Foi nesse momento que ela perdeu o controle. Em um acesso de raiva, ela se levantou, pegou sua xícara de chá e jogou diretamente no meu rosto. O líquido quente atingiu minha pele, mas o que mais doeu foi a maldade por trás do ato. Cambaleei para trás, chocada e em silêncio, enquanto ela saía, resmungando algo sobre como eu era ingrata e não merecia estar na família dela. Eu sabia então que não poderia ficar naquela casa por mais tempo. Naquela mesma noite, arrumei minhas coisas e fui embora. Lipe não estava em lugar algum. Imaginei que era mais uma entrevista de emprego fracassada, e eu não tinha a menor intenção de esperar por ele. Depois de voltar para a casa dos meus pais, os dias passaram lentamente. Não ouvi uma palavra de Lipe, nem uma ligação ou mensagem. No começo, fiquei surpresa, esperava ao menos algum tipo de pedido de desculpas ou explicação. Mas, conforme as semanas passavam, percebi que eu significava pouco para ele, ou pelo menos que sua mãe. Um mês se passou, e meus sentimentos por Lipe começaram a desaparecer, dando lugar a um senso de clareza. Eu não poderia voltar a um casamento onde era constantemente desvalorizada e manipulada. Comecei a considerar seriamente o divórcio. Certa manhã, a campainha tocou, me tirando dos pensamentos. Ao olhar para o monitor, fiquei chocada ao ver Lipe e Zélia do lado de fora, parecendo exatamente como estavam quando parti. O que querem agora? Murmurei, perplexa com a aparição repentina. O que posso fazer por vocês? Perguntei pelo interfone, mantendo o tom calmo, apesar da frustração crescente. Eu te perdoei, Evelyn, declarou Zélia arrogantemente, com a voz cortante através do alto-falante. Volte para casa agora. Me perdoou? Repeti, confusa e irritada. Perdoou pelo que exatamente? Eu não fiz nada de errado. Sem esperar uma resposta, encerrei a chamada do interfone e me afastei da porta, o coração batendo forte de raiva. Mas eles não foram embora. Em vez disso, começaram a bater na porta, suas vozes ficando cada vez mais altas e desesperadas. Não desligue na nossa cara. Deixe-nos entrar, gritou Zélia. Relutantemente, abri a porta,
mais para evitar incomodar os vizinhos do que para ouvir o que eles tinham a dizer. Eles entraram, e eu indiquei que se sentassem no sofá da sala. Eu queria respostas e não deixaria que me desrespeitassem dessa vez. O que vocês querem? Perguntei, indo direto ao ponto. Zélia se inclinou para a frente, seus olhos se estreitando. Você precisa voltar. É hora de parar de agir como uma criança e voltar para suas responsabilidades. Minha mandíbula se contraiu. Você me mandou embora, Zélia. Eu fui por causa de você, e agora espera que eu volte como se nada tivesse acontecido? A discussão rapidamente escalou, Zélia me acusando de ter abandonado Lipe e a casa, enquanto eu mantinha minha posição, lembrando-a dos abusos que sofri sob seu teto. Quando a discussão chegou ao ápice, Lipe finalmente falou, sua voz hesitante e trêmula. Mãe, tem algo que preciso te contar. Zélia se virou para ele, sua raiva momentaneamente se dissipando. O que é, Lipe? Lipe olhou para baixo, incapaz de encarar o olhar dela. Eu estou desempregado há meses. Quem estava nos sustentando era a Evelyn. Eu não estava contribuindo com nada. O rosto de Zélia ficou retorcido de descrença e fúria. Então ela gritou. O que você quer dizer com isso? Você me disse que estava tudo bem. Eu não queria que você se preocupasse, Lipe murmurou, mas sua desculpa só piorou as coisas. Zélia explodiu, agora dirigindo sua raiva para Lipe. Você mentiu para mim esse tempo todo, dependendo dela enquanto não fazia nada para resolver a situação. Sentei-me e observei a cena se desenrolar. Era exatamente por isso que eu tinha ido embora. Não podia mais fazer parte desse ciclo tóxico. A essa altura, o divórcio parecia a única saída. Peguei minha bolsa e tirei os papéis de divórcio preenchidos que eu guardava há semanas. Os olhos de Lipe se arregalaram em descrença enquanto eu entregava os documentos. Por um momento, ele não disse nada, apenas olhou para eles, como se não conseguisse entender o que estava acontecendo. Evelyn, isso é repentino demais, disse finalmente, sua voz trêmula. Não acha que devíamos conversar sobre isso? Balancei a cabeça, a decisão no meu coração inabalável. Tive semanas para pensar nisso, Lipe. Você não procurou saber de mim, não se importou. Sua mãe me tratou horrivelmente, e você deixou isso acontecer. Não voltarei para aquela casa. Zélia se levantou, com a raiva evidente no rosto. Você acha que pode simplesmente ir embora depois de tudo que fizemos por você? Fizeram por mim, retruquei, rindo. Zélia, você só tornou minha vida miserável desde o dia em que me mudei. Fui eu quem sustentou a casa enquanto Lipe estava desempregado, e mesmo assim você ainda exigia mais de mim. Não vou mais deixar que nenhum de vocês me explore, continuei, firme. O rosto de Lipe ficou vermelho de frustração. Você não pode desistir do nosso casamento por causa de algumas discussões com minha mãe. Isso não são apenas algumas discussões, Lipe, falei, decidida. Você ficou parado, assistindo sua mãe me abusar verbal e emocionalmente. Nunca me defendeu, nunca tomou meu lado. E agora, quando eu mais precisava de você, sequer se importou em saber se eu estava bem. Zélia estava furiosa, o rosto contorcido numa mistura de fúria e descrença. Mulher ingrata! Depois de tudo que fiz por você, mantendo essa casa funcionando, permitindo que você morasse aqui, eu estava pagando por tudo, Zélia, interrompi, minha voz fria. E você ainda queria mais. O silêncio se instaurou por um momento, o peso das minhas palavras finalmente caindo sobre eles. Lipe olhou de mim para a mãe, sem saber o que dizer. Ele sabia que era verdade. Tinha se apoiado em mim sem fazer nada para melhorar a situação. Estou acabando com isso, Lipe, eu disse, a voz definitiva. Assine os papéis. Ele hesitou, com as mãos trêmulas. Ele pegou a caneta e me perguntou baixinho. Você tem certeza de que é isso que quer? Era quase como se ele esperasse que eu mudasse de ideia. Nunca tive tanta certeza de algo, respondi, sentindo uma onda de alívio me invadir quando ele assinou os papéis. Zélia, incapaz de conter a raiva, saiu da sala furiosa. Você vai se arrepender, Evelyn.
vai se arrepender de nos deixar. Eu a observei sair, suas ameaças ecoando pelo corredor. Mas não senti nada, sem medo, sem arrependimento, apenas alívio. Finalmente, tudo havia acabado. 3 semanas se passaram, e a vida na casa dos meus pais era pacífica. Os papéis do divórcio foram encaminhados, e eu estava começando a seguir em frente. Numa tarde, recebi uma ligação inesperada. Era Zélia. "O que você quer?" perguntei, mantendo meu tom neutro, embora meu coração batesse acelerado de ansiedade. "Evelyn, cortaram a eletricidade e o gás", disse ela, a voz carregada de desespero. "Sei que você não está mais com o Lipe, mas poderia nos ajudar a pagar as contas deste mês?" Só até o Lipe encontrar um emprego. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Depois de tudo que me fizeram passar, ela ainda tinha a audácia de pedir minha ajuda. "Não, Zélia", respondi firmemente. "Não sou mais responsável pela sua casa. Peça ao Lipe que cuide disso." "Ele não pode", retrucou irritada. "Ele ainda não encontrou um emprego, e precisamos de ajuda." "Sugiro que resolvam isso sozinhos", falei calmamente, minha mão pairando sobre o botão de encerrar chamada. "Não vou mais me envolver." "Você não pode simplesmente nos abandonar assim", gritou Zélia, a voz cheia de raiva e desespero. "Não estou abandonando ninguém. Estou apenas seguindo em frente", respondi, e com isso, encerrei a chamada e bloqueei seu número. Alguns meses se passaram, e minha vida finalmente começou a se estabilizar em um novo normal. Estava prosperando no trabalho, focada nos meus objetivos e na minha felicidade. Certo dia, recebi uma mensagem de Lipe. Ele se desculpava por tudo, admitindo que deveria ter me defendido. Finalmente, ele havia conseguido um emprego em uma fábrica, mas, apesar do pedido de desculpas, eu não sentia necessidade de me reaproximar dele ou de sua mãe. Decidi bloquear seu número também. Eu havia seguido em frente e não havia razão para reabrir velhas feridas. 8 meses após o divórcio, conheci alguém novo. Seu nome era James, e ele era gentil, confiável e respeitoso, tudo que eu sempre desejara e nunca encontrei em Lipe. Não estávamos apressando nada, mas, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia feliz e em paz. Quanto a Zélia, ela finalmente enfrentou as consequências de suas ações. Depois que registrei uma queixa sobre o incidente do chá, ela foi acusada de agressão. O tribunal impôs uma multa, e ela foi sentenciada a serviço comunitário. O sistema legal reconheceu o comportamento dela pelo que era, abusivo e inaceitável. Lipe, por outro lado, foi obrigado a pagar pensão alimentícia, uma consequência justa pela inação e pela dependência que teve de mim durante nosso casamento. No fim, eu havia ganhado mais do que apenas a liberdade de um casamento tóxico. Ganhei clareza, confiança e uma nova sensação de paz. Com o passar dos meses, minha vida tomou um rumo melhor. Eu deixei para trás o ambiente tóxico e a manipulação constante. Pela primeira vez em anos, senti que estava vivendo plenamente. Eu estava realmente vivendo para mim mesma. Minha carreira e minhas finanças continuavam a prosperar, e eu aproveitava a liberdade que vinha com isso. De vez em quando, eu pensava em Lipe e em sua mãe, mas esses pensamentos não duravam muito. Eu havia fechado aquele capítulo da minha vida e não havia volta. James e eu nos aproximamos, e, embora não estivéssemos apressando nada, a conexão entre nós parecia verdadeira. Ele era paciente e solidário, qualidades que eu ansiava durante meu tempo com Lipe. Não havia exigências, nem expectativas intermináveis. Pela primeira vez em muito tempo, eu podia focar no que me fazia feliz. Uma tarde, enquanto eu trabalhava em um café, recebi um e-mail que me deu um calafrio. Era do advogado de Lipe. O assunto dizia: pedido de reconsideração de pensão alimentícia. Abri o e-mail, com o coração disparado, mas, à medida que lia o conteúdo, uma sensação de calma tomou conta de mim. Lipe estava apelando para reduzir os pagamentos de pensão, citando dificuldades financeiras. Aparentemente, ele vinha lutando para se manter desde o nosso divórcio, e a saúde de Zélia também havia afetado as finanças deles. Ele alegava que o trabalho na fábrica não estava pagando o suficiente para cobrir tanto as suas despesas de vida quanto a pensão.
Eu sabia o que eles estavam tentando fazer. Esperavam que eu me sentisse culpada e reconsiderasse. Mas eu estava cansada de jogar o jogo deles. Já havia pago meu preço, tanto emocional quanto financeiramente. Encaminhei o e-mail ao meu advogado, confiante de que a lei estaria ao meu lado. Algumas semanas depois, fomos ao tribunal. Lipe e seu advogado argumentaram que ele não podia mais arcar com a pensão alimentícia devido à sua difícil situação financeira. Ele apresentou documentos mostrando seus modestos rendimentos do trabalho na fábrica, além de destacar as crescentes despesas médicas de Zélia. Mas minha advogada estava preparada. Ela destacou que eu tinha sido a única provedora financeira de nossa casa durante o casamento, enquanto Lipe pouco contribuía. A pensão alimentícia era justa, considerando os anos em que sustentei ele e sua mãe. Além disso, minha advogada mencionou a agressão de Zélia contra mim, lembrando ao tribunal do ambiente tóxico que eu suportei por tanto tempo. À medida que a audiência prosseguia, eu podia ver a frustração crescendo no rosto de Lipe. Ele não estava acostumado a ser responsabilizado, e agora, tendo que enfrentar as consequências de suas escolhas, ele estava com dificuldades. O juiz ouviu atentamente ambos os lados antes de dar o veredicto. O pedido de Lipe para reduzir a pensão alimentícia foi negado. O tribunal reconheceu que, embora sua situação financeira fosse desafiadora, isso não era suficiente para justificar uma redução nos pagamentos. Além disso, o comportamento de Zélia havia desempenhado um papel significativo na quebra do nosso casamento, e o juiz deixou claro que Lipe precisava assumir a responsabilidade por suas ações, ou pela falta delas. Ao sairmos do tribunal, Lipe se aproximou de mim, com uma expressão que misturava frustração e desespero. Evelyn, por favor, não podemos resolver isso de alguma forma? Estou passando por dificuldades, você não precisa fazer isso. Olhei para ele, sentindo uma pontada de compaixão, mas rapidamente me lembrei de tudo que passei. Lipe, passei anos sustentando você e sua mãe, e tudo que recebi em troca foi desrespeito e manipulação. Eu segui em frente. Você precisa resolver suas coisas por conta própria. Sem esperar uma resposta, eu me afastei, deixando-o ali parado. Não estava com raiva, apenas aliviada por não estar mais presa em uma vida que havia drenado minha energia e felicidade. Com o passar dos meses, a saúde de Zélia continuou a declinar. Ouvi por meio de amigos em comum que ela havia sido diagnosticada com uma doença grave e que Lipe estava lutando para cuidar dela. Embora uma parte de mim sentisse pena deles, eu sabia que não era mais minha responsabilidade. Eu fiz a minha parte, e agora era hora de Lipe se responsabilizar. Minha própria vida, por outro lado, estava florescendo. James e eu nos tornamos mais próximos e estávamos conversando sobre dar o próximo passo em nosso relacionamento. Ele respeitava minha independência e apoiava minhas ambições, algo que eu nunca havia experimentado em meu casamento anterior. Era revigorante estar com alguém que me valorizava pelo que eu era, sem tentar me mudar ou controlar. Um dia, enquanto navegava pelas notícias no meu telefone, vi uma manchete que chamou minha atenção. Mulher local condenada por agressão no incidente do chá. Meu coração acelerou ao clicar no artigo e, com certeza, era sobre Zélia. O caso que eu havia movido contra ela por jogar chá quente em mim finalmente havia chegado ao fim. O tribunal a considerou culpada de agressão e ela foi condenada a pagar uma multa pesada, além de prestar serviço comunitário. O peso de tudo isso me atingiu de uma vez. Zélia finalmente enfrentou a justiça, e isso parecia ser a última peça de fechamento que eu precisava. Não estava celebrando a queda dela, mas sentia uma paz ao saber que ela havia sido responsabilizada por suas ações. Meses depois, enquanto estava com James em um restaurante, reflete sobre quanto minha vida havia mudado. Eu havia saído de um casamento tóxico, enfrentado batalhas legais e saído mais forte do outro lado. Encontrei felicidade em minha carreira, no meu relacionamento com James e, mais importante, dentro de mim mesma. Não carregava mais o fardo do meu passado. Zélia e Lipe não faziam mais parte da minha vida, e eu era livre para viver em meus próprios termos. Enquanto sorria para James do outro lado da mesa, sabia que, seja o que o futuro trouxesse, eu estava pronta. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela.
Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que nunca soube com que seu marido trabalhava, mas ficou chocada ao descobrir um segredo através de um bilhete no meio das coisas dele, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!